Este trabalho é sobre a construção de um trevo completo para melhorar a fluidez do tráfego no quilômetro 494040 em Betim, Minas Gerais. E foi elaborado pelos alunos Andrew Jonatas Marques, Ariana Miriam Pereira, Gabriel Toledo Marcondes Couto e Kaline Lobato da Silva. Podemos identificar agora algumas etapas da obra, como definição de trevo, estudo de caso, principais quantitativos da obra, elementos componentes de um trevo completo, instalações e canteiros de obra, preparação do terreno, camada de rachão intertravado, camada de BGTC, camada de BGS, camada de CBUQ, drenagem, meio ambiente, muros, OAE, finalizações. Posteriormente, podemos identificar as disciplinas ministradas, como Criatividade e Inovação, Cálculo Diferencial Integral 1, Desenho Técnico, Física 1 e Metodologia Científica. O trevo é um tipo de ligação rodoviária com passagens uma por cima da outra e de determinadas ramificações. Não contém semáforo e permite que o tráfego esteja livre sem entrar em contato com outro fluxo de veículos. Irei apresentar agora o estudo de caso. Fazendo parte do programa de duplicação da rodovia Fernão Dias e devido ao grande fluxo de tráfego, surgiu a necessidade de construção do trevo completo com aproximadamente 8 quilômetros de extensão. A construção do trevo completo sentido sul conta com o ramo 100 e 200. O ramo 100 conta com uma faixa de desaceleração e taper de saída de 70 metros, onde liga a Avenida Bandeirantes à rotatória. O ramo 200 conta com a faixa de aceleração e taper de entrada de 70 metros. Ambas contêm faixa de redução de velocidade de 110 metros de comprimento por 3,6 metros a 6,5 metros de largura. O sentido norte conta com o ramo 300 e 400. O ramo 300 contém uma faixa de desaceleração e taper de saída de 70 metros, onde liga a rua Boa Viagem ao acesso à rotatória. O ramo 400 com faixa com aceleração e taper de entrada de 70 metros. Ambas também contêm faixa de redução de velocidade de 110 metros de comprimento por 3,6 metros a 6,5 metros de largura. Já o ramo 500 liga as duas rotatórias que têm duplo sentido, dando acesso à pista norte e sul, e também à Rua Boa Viagem e Avenida Bandeirantes. Existe também uma OAE com passagem superior e inferior, contendo 6 vigas pré-moldadas. O trevo tem 3 muros de terra armada sobre os principais quantitativos da obra. Em relação aos serviços preliminares, remoção e demolição do solo e concreto, foram 467 metros cúbicos. Remanejamentos, foram 19 unidades. Remoções de defensa, foram 1.857 metros. Em relação à terraplenagem, escavação e transporte de material de primeira categoria, foram 103.186 metros cúbicos. Compactações, foram 98.318 metros cúbicos. Elementos componentes de um trevo completo. O trevo, em nosso estudo de caso, é do tipo completo, onde contém pista norte e sul, com 5 ramos, 2 rotatórias dando acesso às ruas laterais, uma passagem superior e uma inferior. Possuem placas de sinalização horizontal e vertical, taxas refletivas e pintura de faixas, setas e zebrados. É utilizado por cerca de 65 mil veículos diariamente e é controlado pelo setor de engenharia da empresa Autopista Fernão Dias, com conserva, manutenção e monitoramento.
De acordo com o projeto aprovado junto à ANTT, foi definido em um croquis as instalações provisórias do canteiro de obra. Através disso, a empresa contratada para execução fez diversas instalações de segurança, armazenamento de materiais, máquinas, sanitários, refeitórios, área de descanso, almoxarifado, escritório, entre outros. Na primeira etapa da obra foram executados os serviços preliminares, onde foram realizadas demolições e remoções necessárias que haviam no local. Foram utilizados maquinário pesado como retroescavadeira, escavadeira, carregadeira e caminhões vasculhantes. A defensa, cerca de arames e guias que tinham no local também foram removidos. Tudo foi levado para um local adequado. Logo após foi feito um remanejamento de postes e alambrados. A segunda etapa foi a terraplanagem, onde realizaram diversas camadas de aterro para que alcançasse a cota final da OAE, utilizando material de primeira categoria, DMT de 50, 3.000 até 5.000 metros. Foi utilizada uma moto niveladora adequada para o volume de terra, caminhão-pipa para que umedecesse a terra, para que todo o rolo compensador conseguisse atingir uma compactação adequada do solo. A compactação é realizada através de um processo mecânico que se faz com várias camadas de terra. Cada camada compactada, retira um ensaio para determinação de deflexões, ou seja, a análise se há vazio no solo. Primeiramente, coloca-se a ponta de uma prova de viga de Beckman entre as soldas do caminhão, pois isso se faz uma leitura inicial do extensômetro. O caminhão anda vagarosamente. Ele pode andar até 10 metros de distância da ponta da prova ou até que o extensômetro não acuse variação da leitura. Com os dados capturados no extensômetro, pode-se determinar as deflexões do solo. Além da viga Beckman, foi utilizado outro tipo de coleta de controle de compactação do solo, o método de frasco de areia ENBR 7185 para saber a obtenção da massa específica aparente no solo, e o SPEED DNER ME 52 para determinação do teor de umidade do solo. Após obterem os resultados desses ensaios, junto com os resultados dos ensaios de compactação, é determinado o grau de compactação, o GC. Camada de rachão intertravado. A terceira etapa da obra é a pavimentação. Ela se inicia com a regularização do subleito. Depois de regularizado, é colocada uma camada de subbase de 20 cm de rachão intertravado no dispositivo de acesso e uma camada de reforço de 20 cm de rachão intertravado na pista de rolamento. Camada de BGTC, brita graduada tratada com cimento. Após a camada de rachão na pista de rolamento, vem 20 cm de subbase BGTC, brita graduada tratada com cimento. A BGTC é composta por brita, cimento e água. Camada de BGS, brita graduada simples. Após o rachão no dispositivo de acesso, é colocada uma camada de 15 cm de base graduada simples. Já na pista de rolamento, vem 12 cm de BGS, com pintura de ligação. A BGS é composta por diferentes tipos de granulometria de pedras, que são misturadas de acordo com as exigências do projetista. Camada de CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente. Após a camada de BGS na pista de rolamento, é passada uma pintura ligante e uma pintura impermeabilizante, que também é conhecida como imprimação. A imprimação serve para aumentar a coesão da superfície de rolamento. Por cima da imprimação é colocada uma camada de 6 cm de CBUQ binder. É repetido o processo mais uma vez, com a pintura ligante e com 6 cm de CBUQ binder. E por fim mais uma camada de pintura ligante e 5 cm de CBUQ com polímero. Já no dispositivo de acesso, após a camada de BGS, é colocada uma camada de pintura ligante e uma pintura impermeabilizante. Posteriormente, uma camada de 5 cm de CBUQ binder. É repetido o processo com mais uma camada de pintura ligante e 5 cm de CBUQ binder. E por fim uma camada de pintura ligante e 5 cm de CBUQ com polímero.
O material CBUQ é espalhado e comprimido a quente. Este procedimento tem o objetivo de aumentar a aderência de cada camada. Drenagem. A drenagem serve para diminuir alagamentos e deslizamentos nas rodovias. É considerado um sistema onde a água da chuva é transportada para um reaproveitamento ou até mesmo para ser recuperada. Para cada local da obra foi dimensionado um tipo de dispositivo de drenagem conforme o álbum de projetos tipo de drenagem do DENIT. Os dispositivos utilizados para o sistema de drenagem na obra do Trevo Completo em Betim foram valetas de proteção, sarjetas, caixas coletoras, bocas de lobo, dissipador de energia, descidas d'águas, entradas para descidas d'águas e entre outras. Meio ambiente. A construção do trevo ou até mesmo duplicações de rodovia visam a melhoria do transporte e da população. No entanto, essas construções também podem causar impactos ambientais. De acordo com o DR de Minas Gerais, existem inúmeros cuidados para não agredir o meio ambiente. Após o desenvolvimento do serviço de drenagem, engenheiros ambientais elaboram o RIMA, um documento que consta os estudos de impactos ambientais exigidos para fins de licenciamento das atividades a serem modificadas no meio ambiente. Com o relatório em mãos, é possível verificar o diagnóstico e detalhamento das intervenções em áreas vegetadas na obra. Concluindo então que os indivíduos do gênero Tabebuia estão dentro do quadro de preservação, então serão imunes de corte. Porém, foi necessário retirar arbóreos nativos e exóticos isolados autorizados pelo IBAMA, devido à implantação do trevo em desnível. Foi utilizado para finalização revestimento vegetal com grama em leivas nos taludes laterais e canteiros centrais. Muros. Maciço armado. Os muros de maciço armado são mais utilizados em obras rodoviárias e ferroviárias, por oferecer diversas vantagens, como resistência, durabilidade e agilidade. O maciço armado é capaz de suportar sobrecargas e é ideal para construções altas. O maciço armado é composto por placas de concreto, uma armadura de aço galvanizado e terra do aterro, fazendo então com que seja suportado seu peso e as cargas externas para que foi projetado. Na obra do trevo escolheram este tipo de muro, pois não havia espaço para as chamadas saias de aterro, e seria de grande altura. Com os prazos de execução eram curtos, o muro maciço trouxe mais agilidade e custos mais baixos. OAI, infraestrutura. A infraestrutura é localizada na parte inferior de uma construção. Ela é formada pela fundação, estacas ou sapatas. Para a obra do trevo, na passagem superior da pista norte-sul, a infraestrutura foi realizada com estacas pré-moldadas. Essas estacas são formadas por um tubo de ferragens revestidas de concreto e possui 42 centímetros de diâmetro. Elas são colocadas no solo com 20 metros de profundidade e é utilizado o concreto usinado FCK 25 MPa para enchê-las. Mesoestrutura. A mesoestrutura é localizada na parte do meio da obra. Ela é formada por um conjunto estrutural que engloba os esforços transmitidos da superestrutura para a infraestrutura. Estando sempre sujeita a forças externas, a mesoestrutura é formada por pilares, encontros e aparelhos de apoio. Na obra do trevo foram montados os encontros para receber as vigas. Superestrutura. A superestrutura é localizada na parte superior da obra. É formada por tabuleiros, lajes e vigas. Na obra do trevo, o tabuleiro localizado na pista norte contém 6 longarinas pré-moldadas protendidas, contendo 39,20 metros de vão. Elas são colocadas com um espaço de 2,86 metros entre si. O tabuleiro localizado na pista sul contém 5 longarinas pré-moldadas protendidas, contendo 39,20 metros de vão. Elas foram colocadas com um espaço de 2,87 metros entre si. Foram colocadas longarinas nos 2 tabuleiros. Elas são travadas no vão pela laje. A laje contém 7 centímetros de espessura e posteriormente foi solidarizada por concretagem in loco.
totalizando então 20 centímetros de espessura de laje. Foram colocadas transversinas em concreto armado, moldado em loco, nos extremos do tabuleiro, com a substituição dos aparelhos de apoio, através do levantamento do tabuleiro por macaqueamento pelas transversinas. A superestrutura terá suas longarinas e pré-lajes produzidas em loco e içadas por guindastes. Finalizações: sinalização horizontal e vertical. As sinalizações horizontais são caracterizadas por suas linhas, símbolos, marcações e legendas. Ela tem a função de organizar o tráfego, tanto de veículos como de pedestres, além de controlar e orientar os deslocamentos, topografia, auxiliar os sinais verticais de regulamentação, indicações e advertências. Características da sinalização horizontal. Traçado contínuo. É formado por linhas sem interrupções pelo trecho da via onde estão demarcados. Trajetada ou seccionada. São linhas interrompidas com espaçamentos respectivamente de extensão igual ou maior que o traço. Setas, símbolos e legendas. São informações escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando sinalizações verticais existentes. As sinalizações verticais são caracterizadas por utilizar um tipo de comunicação com o condutor. São placas que geralmente é colocada ao lado da pista ou suspenso, transmite alguma mensagem ao condutor ou contém símbolos, legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas, placas de regulamentação, advertência, segurança, entre outras. Elas são confeccionadas em placas de alumínio ou ferro, com pinturas refletivas em silk ou plotadas. Para as placas serem fixadas, é necessário utilizar colunas e braços, que são fabricados a fogo em aço galvanizado. É utilizado o processo de imersão para sua confecção. Todos os produtos atendem às normas do CET, DRE, DNER. Para a obra do trevo, foram utilizadas colunas comuns, braços projetados, postes, suportes de madeira e viga 1, plaquetes, abraçadeiras, fita de aço inox e selo. Criatividade e inovação. Nos tempos atuais estamos passando por diversas inovações e mudanças tecnológicas. E segundo Wechsler, em 1998, cada um tem sua maneira de interpretar essas informações do ambiente. Já Astor, em 1997, dizia que quanto mais a gente se relacionava, mais eventos aconteciam. Consequentemente, mais a gente conseguia expandir o nosso conhecimento. Também, Beckman e Martinez citavam que grande parte dessa característica criativa se baseava na genética. Sendo assim, independente da origem da criatividade, não pode se negar que o nosso engenheiro teve que ter uma grande criatividade de desenvoltura e uma mente inovadora para o projeto de Betim. Cálculo diferencial e integral 1. A disciplina de cálculo diferencial e integral 1 é muito utilizada na área da engenharia civil. É com a ajuda dela que conseguiremos calcular volumes, deformações, soluções de estruturas, cargas, entre outros. São bastante utilizados nas áreas de transporte, logísticas, hidráulica, geotecnia, hidrologia, etc. Foi utilizado o cálculo em diversas etapas da construção do trevo, como saber as deformações do solo, a quantidade de revestimento asfálticos, área para execução da terraplenagem, entre outros. São calculados também quantos anos irá durar o pavimento com uma determinada intensidade de chuva e sua duração. Desenho técnico 1. A disciplina de desenho técnico está presente nos projetos de uma obra. Por exemplo, pontes, estradas, prédios, casas foram projetados para depois serem executados. O projeto é essencial para a área de engenharia civil. É nele que contém um grupo de fatores necessários para o início da obra, como drenagem, estrutura, geometria, iluminação, terraplenagem, entre outros.
Na obra do trevo completo foram utilizados vários tipos de projeto, como projetos de estrutura, desapropriação, desvio, geometria, geotecnia, iluminação, interferência, pavimentação, sinalização e terraplenagem. Física 1. A disciplina de Física 1 é uma das matérias mais básicas no ramo da engenharia civil. De acordo com o Corrida, em 2010, podemos utilizar o auxílio da cinemática para calcular a posição de um determinado veículo, utilizando apenas algumas informações como tempo e distância. Podemos utilizar até mesmo da velocidade média e aceleração em um determinado instante do veículo. Segundo Ramalho, em 2007, citando a terceira lei de Newton, em que toda ação tem uma reação, podemos observar os pneus do veículo, que na verdade empurram uma via para trás, que como resposta joga os pneus para frente, locomovendo o veículo. Irei falar agora sobre a disciplina de metodologia científica em relação ao nosso estudo de caso. A metodologia científica é o estudo de métodos e maneiras de como elaborar um trabalho científico, com a finalidade de obter resultados eficientes, utilizando-se de instrumentos técnicos padronizados, possibilitando um estudo de pesquisa eficaz em todo o processo do estudo, até alcançar sua conclusão. A metodologia científica fez parte do nosso estudo de caso em vários momentos, principalmente onde foi necessário emitir diversas documentações oficiais para a liberação do andamento da obra. Estes documentos específicos são padronizados em formas de ofícios, onde se deve cumprir uma formalização, formatação e prazo de entrega. Toda a documentação em andamento da obra deve estar dentro dos padrões estabelecidos, padrões estes que a concessionária deve seguir rigorosamente, todos embasados nos manuais do DENIT, do DNR e do DER. Conclusão. A obra do trevo completo escolhida para a realização do PIC é uma obra de grande vulto. Sua construção englobou diversas etapas, possibilitando conhecer cada parte de sua execução, iniciando pela implantação dos canteiros de obra até finalizar com a implantação das sinalizações horizontais e verticais. Adquirimos conhecimentos interligados às disciplinas do segundo período do curso de Engenharia Civil, com uma obra de grande porte, tendo a possibilidade de visualizar a importância das matérias cursadas em relação às etapas de uma obra desta complexibilidade, incluindo ainda o aprendizado de projetar, executar e finalizar uma obra como esta. Para nós futuros engenheiros, todo conhecimento é importante, afinal, contribui para a nossa formação, para que possamos nos tornar profissionais capacitados e responsáveis.